metades. Exemplo: a humanidade com a metade masculina e a metade feminina. São duas metades que deixam cada uma de ser uma metade se não houver a outra metade. A linha que passa por entre estas duas metades é parecidíssima com o ar por dentro de uma esponja do mar. Seca. Acerca do homem e da mulher, lembro-me de uma oleografia que havia em minha casa. A oleografia estava cheia de amarelo do deserto. O amarelo do deserto era mais comprido do que a vida de um homem se não fosse o galope do cavalo onde o árabe rapta a menina loira. Na oleografia havia uma palmeira. A palmeira era tão pequena como a esmeralda do anel da menina loira. A palmeira era assim, tão pequena, porque estava muitíssimo longe. Era em direção à palmeira que ia correr o cavalo. Havia outra oleografia quando já tinham chegado à sombra da palmeira. O cavalo estava como morto por terra. O árabe, esse, ainda nunca tinha estado cansado. Tinha a menina loira nos braços. Uma esmeralda estava no anel. Eram 3 as oleografias. Na terceira oleografia estava sozinha a menina loira a dar de mamar a um menino verdadeiro. Estas 3 oleografias explicam muito bem como se pode ser senhora e como se deve ser homem. As senhoras como a menina loira, os homens como o árabe. Um homem, saber raptar. Uma senhora, merecer ser raptada. Exemplo de homem que soube raptar, o árabe. Exemplo de senhora que mereceu ser raptada, a menina loira da oleografia. Ser o árabe para desencantar a menina loira, ser a menina loira para que haja o árabe. Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam, não duro nem para metade da livraria. Deve certamente haver outras maneiras de se salvar uma pessoa, senão estou perdido. Comprei um livro de filosofia. Filosofia é a ciência que trata da vida. Era justamente do que eu necessitava, pôr ciência na minha vida. Li o livro de filosofia. Não ganhei nada, mãe. Não ganhei nada. Disseram-me que era necessário estar já iniciado. Ora, eu só tenho uma iniciação. É esta de ter sido posto neste mundo à imagem e semelhança de Deus. Não basta? Quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. Boa tarde. Em nome da Babel e da Biblioteca Nacional, queríamos agradecer à FNAC por nos receber aqui para esta tarde com Almada Negreiros. Vou passar a palavra aos autores e organizadores do livro Almada por Contar. Muito obrigada e obrigada a todos por estarem atentos. Iniciámos esta sessão com umas leituras, excertos da Invenção do Dia Claro, e estamos hoje aqui com muito gosto para vos apresentar um livro, o livro que tem à frente, de facto, e que resultou de uma exposição que esteve patente na Biblioteca Nacional em Lisboa. Esta exposição surgiu no âmbito do projeto maior que está a ser desenvolvido pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e que tem como objetivo último inventariar o espólio de Almada Negreiros que está em posse da família dos herdeiros de Almada Negreiros. Estamos a criar uma base de dados em que o espólio está a ser tratado, digitalizado, inventariado, estudado, para disponibilizar depois ao mundo inteiro, mas na internet, à distância de um clique, poderíamos ficar a saber de que é que se compõe o espólio de Almada Negreiros. Claro que esta é uma ambição, porque sabemos que o espólio também se encontra bastante disperso.
A primeira fase é a inventariação do espólio imposto à família, e que é de facto uma grande fatia desse mesmo espólio. Daqui a uns anos estaremos seguramente, esperemos estar, a divulgar-vos uma totalidade, uma abrangência maior do espólio que está mais disperso ou disseminado. Mas, portanto, este ano, 2013, comemoram-se os 120 anos do nascimento de José de Almada Negreiros. José de Almada Negreiros nasceu em São Tomé e veio muito pequeno para Lisboa com um irmão e foi internado com o irmão no colégio de Campolide dos Jesuítas, por falecimento também da mãe, quando ficaram órfãos de mãe. O pai vai para Paris e deixa os dois filhos ao cuidado então do colégio e também depois de umas tias em Lisboa. José de Almada Negreiros produziu uma extensa obra até 1970, ano em que morre. A sua primeira exposição individual aconteceu há 100 anos, em 1913, e desde então que de facto não parou de produzir. E assume-se como o nosso artista múltiplo. Tocou muitos instrumentos no sentido de prover, enfim, da expressão coloquial que costumamos utilizar, e marca disso é de facto o seu espólio. O espólio do autor é um conjunto intenso de um laboratório, de um ateliê, de um fazedor de literatura, fazedor de desenhos, de pintura, de obra pública e, claro, também muito de uma procura da geometria, que foi uma das preocupações que, de facto, acompanharam o autor desde a descoberta dos painéis de São Vicente, ao seu alinhamento, etc. E, portanto, desde os anos 20 até à sua morte, que José de Almada Negreiros se empenhou na procura de traçados geométricos. E esta exposição, que esteve patente na Biblioteca Nacional, procurámos, como o título do livro indicia, e era o título da exposição, Almada por Contar, mostrar algumas das novidades que o espólio tem revelado, alguns dos estudos, alguns dos documentos que têm permitido juntar um puzzle. Foi uma exposição pequena, na medida em que nos propuseram uma parede de 15 metros, portanto esta parede aqui deve ter 15 metros, portanto tínhamos uma parede de 15 metros e 9 vitrines. E o desafio foi mesmo esse. Nessa parede, portanto, quem conhecer a Biblioteca Nacional é a parede que dá acesso à sala de leitura. Nessa parede e nessas vitrines, o nosso desafio foi contar um pouco de Almada. Seguimos uma linha cronológica, mas a nossa preocupação foi mostrar esta multiplicidade do autor, mostrar que nos anos 10 Almada tanto estava a escrever o Manifesto Anti-Dantas, como estava a desenhar caricatura, como estava empenhado e fascinado com os bailados russos. Portanto, mostrar a simultaneidade, no fundo a interseção de áreas e de interesses deste autor. E depois também, claro, tivemos a preocupação de ligar outros autores, as suas relações literárias e artísticas. O livro que estamos aqui hoje a apresentar procurou ser mais, e é essa a razão que fundamenta o estarmos aqui e o termos vindo hoje aqui. Portanto, venho eu, Sílvia Laureano Costa, o catálogo foi organizado por Sara Afonso Ferreira e por Simão Palmeirim Costa também, organizámos os três, que organizámos também a exposição. E de facto há mais do que estas três pessoas envolvidas, há todo um conjunto, uma equipa que tratou as imagens, digitalizou, e este livro, o estarmos aqui hoje, é por acreditarmos que ele não é apenas uma memória de uma exposição que aconteceu. Quisemos que ele fosse mais do que isso, quisemos que, terminada a fim da exposição, ele pudesse dar mais alguma coisa. E o que quisemos que ele desse foi, de facto, um conjunto de textos reflexivos sobre a obra de algumas partes, algumas perspectivas da obra de Almada, e depois, claro, um conjunto vasto de imagens reproduzidas
com boa qualidade, e de facto aqui a Babel foi um parceiro fundamental para conseguirmos materializar, ter as imagens em papel e não apenas construir um e-book, como inicialmente tínhamos pensado que poderia acontecer se não tivéssemos um parceiro como a Babel. E depois, para além disso, uma antologia de textos, um conjunto de textos, muitos deles inéditos, outros menos conhecidos, porque foram localizados na imprensa. E pronto, como estão a ver, há todo um trabalho por detrás, que estão muitas pessoas envolvidas nesse mesmo trabalho de investigação. Felizmente, a equipa ainda tem um número considerável de pessoas a trabalhar em sintonia. E, portanto, é uma obra que mostra a Almada, poderá mostrar a Almada nas suas diferentes facetas, mas que tem também novidades. E é isso que faz com que este seja um livro diferente e que tenha, para além de parte escrita, literária, tem esta parte plástica de novidades que têm sido localizadas no espólio.